Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje começa falando sobre o perigo do sedentarismo, mas o sedentarismo para as crianças, para os adolescentes. Lembrando que você sempre pode participar desse papo pelo nosso e-mail, bem-estar@cbn.com.br, pelo Instagram, @cbnoficial, ou pelo Instagram, @Márcio Atala. E para falar desse tema, meu convidado de hoje é um professor de educação física, especializado em psicomotricidade, professor Alexandre Luiz França, formado na USP, meu companheiro de turma. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Bom, né, falar assim, depois de tantos anos formados, né, depois de ter passado por tudo aquilo, você fazendo esse trabalho excepcional de saúde pública, defendendo a área de uma maneira que a gente nunca viu igual. Eu menos, acabei saindo para um mundo mais clínico, desistindo dessa luta e depois, a partir de voltar a escutar você muito, engajar e tentar caminharmos juntos de novo, mesmo que nunca tenhamos nos separado em função dos nossos prazeres de esporte e motricidade. Muito bacana, Sandrão. E a gente vai começar esse papo falando muito para os pais, para as crianças, para os adolescentes que estão nos ouvindo, a importância do movimento. Antes disso, o nosso quadro Complica e Descomplica. Érica, solta a nossa vinhetinha. Márcio explica e descomplica. Antes de começar esse papo com o Sandro sobre a importância do movimento na vida das crianças, nossos ouvintes mandaram aqui: correr provoca flacidez na pele? Essa é a grande questão. Na verdade, não é a corrida exatamente que vai provocar essa flacidez na pele. Muitas vezes, quando você corre, você se expõe à luz solar, você não tem a proteção devida. Mas se você estiver praticando a corrida e tendo uma alimentação equilibrada, você não vai ter esse problema da flacidez. Lembrando que a maior proteína, a proteína mais abundante do nosso corpo, é o colágeno, né? E é normal que a gente vá perdendo o colágeno com o processo de envelhecimento. Então, não é a corrida que faz com que a gente fique mais flácido e que a pele comece a ficar um pouquinho caída. Se você tomar os cuidados de proteção solar e uma boa alimentação, a corrida só vai te trazer benefícios. Bom, Sandrão, a gente começa agora com um dado que é um pouco preocupante. Eu diria muito preocupante. O Brasil tem 83% das crianças e adolescentes que não atingem o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, o que torna o Brasil o país mais sedentário nessa faixa etária. Quais são os principais problemas dessa falta de movimento para uma criança, para um adolescente? Márcio, esse dado ele é muito triste, porque a gente, há 100 anos, tem aprendido o que é a infância, a gente tem esclarecido quais são as necessidades para uma vida saudável no período da infância. E o que a gente tem visto, na verdade, é uma diminuição do tempo da atividade dentro das instituições que a gente projetou seriam as melhores instituições para essas crianças. Um exemplo delas é a escola. A escola hoje ela acelera a escrita, faz parte de uma motricidade fina. Ela, nesse momento, pede o ganho de uma nova linguagem, a linguagem estrangeira, e, em detrimento disso, a gente acaba não produzindo aquele espaço necessário, que é o tempo livre, que é a brincadeira, onde a criança vai começar a ganhar seus primeiros engramas,
e vai conseguir armazenar as emoções dentro desse pequeno corpo que vai maturar até o seu último instante. Eu tenho certeza, Sandro, que quem está nos ouvindo agora pensou e correlacionou a falta do movimento a uma obesidade infantil, a um excesso de peso que as crianças brasileiras têm apresentado. Você já tem mais de 1/3 dessas crianças acima do peso. Mas eu quero focar num outro lado. É claro que a pessoa vai associar e dizer assim, ok, o sedentarismo pode te levar a um excesso de peso, que eventualmente lá na frente vai te levar à hipertensão, diabetes, mas eu quero focar em outro lado. Uma criança que deixa de se movimentar, né? Você colocou muito bem, hoje existe uma demanda muito grande para essa criança aprender escrita, aprender uma nova língua, ter novas ferramentas, novos conhecimentos para encarar um futuro. Talvez essa infância tenha sido um pouco acelerada e deixado de lado isso que você falou, a brincadeira, o movimento. Em termos cognitivos, em termos emocionais, quais os prejuízos que essa criança pode ter? Márcio, os prejuízos são diversos, né? A gente tem vários teóricos epistemológicos, Piaget, o Vygotsky, que sempre correlacionou a ideia de que esse corpo é um corpo psicomotor. As emoções, elas precisam ser abarcadas, elas precisam ser comunicadas por este corpo, né? Por esse esquema que somos. Eu tenho dito o tempo todo que se você não faz engramas na sua infância, dificilmente você vai abarcar essas emoções. Na adolescência também é igual, você tem uma enxurrada de hormônios. E qual o ambiente físico para você experimentar e começar a polir todo esse seu crescimento, desenvolvimento motor? Acho que eu tenho um bom exemplo aí para dar, que talvez caiba vindo de um outro lado, não do lado que você citou. Aquele slogan, o mundo é dos nerds, né? Os nerds venceram, é um belo exemplo para a gente dizer aonde a gente pode levar as crianças sem atividade motora, né? A gente teve grandes ganhos cognitivos, a gente teve coisas para se aplaudir, que foi a desburocratização de várias coisas, democratização de saberes, informação rápida, comunicação à distância com qualidade. E isso só prova o quanto somos neuroplásticos, como prova o quanto meio, né, estimulando a gente pode chegar nesses lugares. Mas isso foi em detrimento, eu continuo dizendo. A gente deixou de ter a mesma expertise para esse desenvolvimento motor. Portanto, a gente cai nessas doenças que você acabou de citar. Eu penso que, enquanto responsáveis por uma educação da infância e da adolescência, nossa também, e também dos idosos, a gente deveria voltar a pensar nos princípios da psicomotricidade. O sensório motor, que é um caminho de organização para um pensamento formal, né? É o ambiente, pelas suas zonas proximais, que estimula a criança a um desenvolvimento psicomotor, né? Dessa forma, você consegue criar um cidadão único, singular. Da outra forma, você consegue criar verdadeiros soldados. Todos falaremos a língua que a escola está querendo, escreveremos com a caligrafia que a escola gostaria de ver, mas, no fundo, não desenvolveremos esse aspecto psicomotor e individual das crianças. Eu acho que esse é o pior dos fenômenos que a gente está criando. Você, fazendo essa reflexão, Sandro, eu quero trazer aqui uns dados para a gente pensar em cima e fazer com as pessoas que estejam nos ouvindo pensem um pouquinho e reflitam também. Na China, agora, por exemplo,
isso já acontecia na Coreia, existe, é controverso, uma limitação do tempo para a criança ficar em frente a uma tela conectada à internet. Limite de 3 horas, obviamente excluindo o tempo de escola, porque eles entendem a importância do movimento. Então, na Coreia, numa aula de 1 hora, você tem 45 minutos de aula e 15 minutos onde a criança tem que brincar. A justificativa é que você melhora o estado de alerta, melhora a concentração, com isso você vai aprender melhor. Você diminui o nível de estresse. Então, a Coreia, que é um país que notoriamente é conhecida por ter evoluído através da educação, está repensando o modelo escolar para incluir um movimento que hoje eu acredito que tenha saído das ruas, pelo menos nas grandes cidades, né? Na minha época, na sua época, que é a mesma, por sinal, a gente jogava bola na rua, a gente tinha um meio ambiente muito mais confortável para fazer a atividade, muito mais convidativo. Hoje essa não é a realidade das grandes cidades. Hoje você tem muito mais tecnologia, hoje você tem muito menos acesso a esse movimento. Então, eles estão levando isso para a escola. E um segundo exemplo que eu gostaria de dar foi, em 2003, um neurocientista de Harvard criou nos Estados Unidos a hora zero. O que é a hora zero? Antes da criança começar a aula, ela tinha que correr 1 milha, né? 1.609 metros. E durante um ano, o que eles iam medir nessa escola? Não o desempenho de sedentarismo, de aumento de peso dessas crianças. Pelo contrário, o que ia ser verificado é se o desempenho em matemática e estudos sociais seria melhorado, o que ia acontecer com esse estudo. Então, separaram essa escola das demais escolas americanas nos campeonatos de desempenho escolar. Antes, Estados Unidos, 21ª e 26ª posição. Um ano depois, Estados Unidos permanece nessas posições, porém, essa escola ela avança para 1º e 6º lugar. Quer dizer, essa escola que incluiu o movimento, ela acaba melhorando o desempenho escolar. O que a gente vê no Brasil hoje cada vez mais? Uma diminuição do tempo de movimento, em detrimento às matérias tradicionais, matemática, inglês, português, enfim. Então, eu queria que você fizesse um comentário em cima desses dados, de como, em alguns países, não vou nem comentar da Finlândia, mas nesse país, China, Coreia, como eles já tentam mudar a educação escolar, incluindo o movimento, e aqui no Brasil a gente vai na contramão. Ótimos exemplos, Márcio. Primeiro, eu acho super válido o esforço da Coreia e da China com a ideia de limitação e que isso não seja considerado uma proibição, né? Porque eu acho que regra ela vem a favor do indivíduo dentro de uma sociedade, né? A gente consegue ter autonomia e dar autonomia ao outro a partir de regras. E essa regra precisa ser feita. A velocidade desse tempo virtual acelerou muito e com a pandemia, então, triplicou. Então, acho super válido que se faça isso e que não pensemos que isso é um jeito de proibir as crianças. Mas isso é um conhecimento, uma responsabilidade que cada país e cada programa de saúde pública precisa repensar. Então, é ótimo. Em relação à corrida, eu acho interessante. Me lembrou do meu primeiro e único emprego de professor de educação física, e quando eu pedi demissão, ele falou assim para mim: "Poxa, Sandra, a coisa que as crianças mais gostam na escola, você vê uma energia de todo mundo gritando, é a aula de educação física, a quadra, né? Nenhum professor quer dar aula depois da aula de educação física e tal." Eu penso o seguinte, Márcio, a linguagem motor é a primeira linguagem, né? É através dela que a gente expressa todas essas emoções e todas essas demandas que a linguagem adulta nos impõe.
a gente precisa mediar isso dentro das tonicidades, né? A gente fala de tonicidade, tem o hipertônico e o hipotônico. Mas para você ter uma qualidade, na verdade, você tem que ter um tônus, um grama que seja leve. Imagina a gente, adulto, sentado horas, né? Como ficaremos, né, com esse tônus? Óbvio que um tônus inadequado para a aprendizagem, nós somos dúvida. Acho interessante, válido falar, corre aí e volta aqui para a aula. Acho que a gente devia progredir, a gente deveria fazer programas que intercalassem essas atividades dentro das próprias disciplinas, né? Acho que a gente perde quando a gente tem um conteúdo de física e não consegue observar que nós somos um corpo físico também, né? Que esse corpo corresponde às leis da biomecânica. Seria muito interessante que, ao invés de pensar a velocidade do trem que sai de Campinas para São Paulo, que vai encontrar outro, a gente pudesse brincar com os nossos próprios trens, com as nossas próprias corridas, e fazer da matemática algo um pouquinho mais palpável. Por outro lado, eu não duvido que tenha dado certo a experiência nos Estados Unidos, porque, de fato, eles deram espaço para as crianças poderem brincar e exercer a própria linguagem. Imagina uma corrida, você e mais 10 pessoas, quantas piadas a gente fará no primeiro quarteirão, né? Óbvio que a gente tem mais qualidade de depois sentar e respeitar o outro. Eu acho que uma experiência assim, ela está um pouco desconecta do que vem como matéria. Eu prefiro que a gente tente dentro da própria aula, né, que essa aula seja um pouquinho fora dessas quatro paredes e que ela consiga absorver todo esse ambiente que a gente vive, cheio de física, cheio de matemática, cheio de disciplinas. É interessante você trazer esse dado, porque na Finlândia é isso, né? O movimento está incorporado o tempo inteiro e não exatamente num determinado momento ali na escola. E isso trouxe grandes resultados. Lógico, eles acabam mensurando em cima de resultado escolar, mas a gente extrapola isso, né, Sandra? A gente extrapola isso para um bem-estar emocional, a gente extrapola isso para o nosso bem-estar físico, com certeza, e aí a gente vai falar um pouco desses seus achados na clínica. Agora, a gente vai falar um pouquinho das emoções. Sandro, antes de falar das emoções, traz um pouco aqui, divide aqui com a gente como tem sido essa sua experiência clínica com as crianças. Como que elas têm chegado até você? Infelizmente, na clínica, a linguagem motora tem chegado através de diagnósticos de atraso, né? Ou de inadequação social. A hiperatividade é uma delas. Mas, normalmente, elas chegam no segundo semestre. Normalmente, elas chegam em função da escola perceber que as crianças não vão atingir o desempenho que seria esperado. Então, eu volto a dizer sobre a escrita. Em muitos dos casos, hoje, mais de 50%, o desejo é a escrita. Uma escrita que não consegue comunicar, a escola provavelmente vai brecar ou atrasar essa criança, se possível, dentro do período escolar. É como eu vejo, Márcio, é impossível você ter uma grafia fina sem os controles do seu todo, né? Sem saber sentar, por exemplo. Então, a gente diz, de novo, a psicomotricidade tem 5 grandes temas, né? Tônus, equilíbrio, desenvolvimento espacial e temporal, coordenação motora global e coordenação motora fina. Para que você tenha essa coordenação motora fina, você não pode pular etapas de maturação neural, né? Então, a escola tem feito isso. Infelizmente, a gente colocou 9 anos dentro da escola, esperando que a gente desse conta, mas, no fundo, a gente acelerou a escrita. Você pode imaginar um dos exemplos que a gente mais tem ali, é atraso de desenvolvimento motor com criança canhota. A escola, esse profissional, está tão distante de entender o que é um canhoto,
que ele escreve e é esforçado, não é que ele não é esforçado, para tentar escrever com a mão não dominante. Não perceberam, não deram tempo da escuta dessa linguagem que se repete no dia a dia. Então, eu tenho grandes exemplos sobre isso, vou tentar reunir num caso. Até sempre digo que é o primeiro caso do meu livro. Né? Recebo crianças, escrita ruim, escola indicando, pais preocupados. E eu faço uma abordagem e, com o tempo, eu percebo que essa criança tem dominância lateral canhota. Mas ele já está 4, 5 anos desenhando com a caneta na mão direita. Né? A gente vai tirar isso da criança, toda essa conquista, todo esse esforço, e dizer, não, ele é canhoto. A gente tenta ponderar, dizendo para a escola e para as mães que ele vai conseguir escrever, ele vai conseguir se comunicar através da escrita, mas que ele tem dominância canhota. Se fosse só pela escrita, espera mais um pouquinho, dá. Mas, na verdade, não. A construção de espacialidade do canhoto é absolutamente diferente da de um destro. Tanto é que, claramente, eles têm dificuldade de amarrar o sapato. Um destro ensinando o canhoto amarrar o sapato é uma das coisas mais difíceis. O ponto fixo da mão, talvez esse exemplo seja um pouco muito forte para a gente dizer agora, mas o ponto fixo da mão e o ponto que traça, eles são diferentes. A espacialidade dessa criança canhota para entender aquilo, ele tem que ter muito mais tempo. Ou a gente deveria ter uma gama de exemplos dentro da escola de canhotos. Quantas vezes a gente não pega um tio que é canhoto, 2 tios canhotos, mas que o pai e a mãe são destros? Então, esse tipo de tempo de observação, dessa linguagem motora, a escola perdeu. A escola perdeu a qualidade. Então, a gente tem feito consultorias em escolas para começar a dar esse exercício de olhar de novo. Né? As conversas com as coordenadoras são conversas super interessantes, mas elas estão distantes do nosso assunto. Eu lembro de uma coordenadora falar assim, olha, vai entrar por osmose. Ou seja, não vai entrar porque ela está entendendo o ponto de apoio que ela tem, que é diferente dessa criança canhota. Esse é um grande exemplo que a gente tem recebido lá. Você tocou no assunto das escolas, né? E aí eu quero trazer um ponto aqui. Primeira coisa, em relação a essa questão do processo de desenvolvimento, né? Que não parece não estar sendo respeitado hoje na escola. Quer dizer, a criança precisa passar por todo esse processo para ter uma maturação do sistema nervoso central, enfim, ter todo um tempo para desenvolver as habilidades, melhorar as capacidades, e isso tem sido acelerado e até privado para as crianças. E aí a gente entende uma coisa, Sandro. Busquei alguns números e 90% das crianças e adolescentes brasileiras estão nas escolas. E a gente tem 83% dessas crianças e adolescentes sedentárias. Quando você puxa um dado também oficial, você tem quase 65% das escolas que não têm o mínimo de condição necessária para essas crianças se movimentarem ou se desenvolver. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, talvez a solução desse problema de sedentarismo, de deficiência no processo de desenvolvimento da criança, a gente consiga na escola, já que essas crianças estão lá. Mas a gente tem um problema de infraestrutura. Teria que repensar esse nosso modelo de educação e essa estrutura de educação. E aí, com a sua experiência em escola, eu quero saber se essa minha reflexão, se esses dados, eles fazem sentido para você que atua na prática. Novo, sensacional, Márcia. Realmente, acho que o tempo de convivência
faz com que nossa conversa flua de uma maneira muito fácil. Porque eu acho que o segundo exemplo que eu daria era esse mesmo. Uma outra consultoria que me chamaram de uma escola cara, rica, para que inserisse aula de circo. Eu cheguei no espaço físico de uma escola que tinha propaganda, era impossível ter circo naquela escola, porque não existia espaço físico para se ter circo naquela escola. Sabe essas escolas agora que fazem quadra em cima da casa, assim, que não cobrem, porque é proibido cobrir e tal? Eu lembro que eu tinha sido contratado e eu falei assim, olha, o que eu posso fazer é te dar uma lista de materiais menores para você comprar e já começar uma pequena linguagem circense dentro desse ambiente, mas circo de verdade, assim, com movimento, altura, queda, palhaçada, não vai dar. 2 anos depois, ou muito mais que 2 anos depois, né? Anos depois, agora com a entrada dessas escolas mudando ambientes, querendo crescer de novo, fui chamado pela mesma escola para voltar. E aí o espaço físico era ótimo. Isso aqui vai dar para fazer tudo, tal, não sei o quê. Fizemos a consultoria como deveria ser. Na hora de contratar o profissional, contratou um profissional que não era disso. Contratou um profissional que não tinha experiência verdadeira da linguagem de si. Um profissional, eventualmente, de educação física, ou da ginástica olímpica, mas que não vai conseguir se relacionar com a verdade do circo, não vai conseguir ampliar essa arcabouço da criança. Então, são falhas, né? Pequenas falhas nessas instituições que a gente realmente deixa as crianças por mais de 6 horas, por mais de 9 anos. É um desafio. Eu acho que, óbvio, a questão imobiliária, que é um custo caríssimo, poderia ser visto como um incentivo para espaços escolares? Poderia ser visto como um incentivo? Poderia. Mas será que solucionaria se na decisão do profissional você não dá um profissional que tenha relação com a verdade daquilo, seja dança, seja circo, seja até esporte de alto rendimento, que muitas vezes as pessoas veem com um mau olhar? Tem que lembrar que esporte de alto rendimento, a competição, ele é intrínseco ao ser humano. Depende de que horas você vai apoiar isso, de que horas você vai desejar isso. Mas ele é intrínseco do ser humano também. Então, eu vejo isso, Márcio. O espaço físico tem sido um problema, as coordenadoras estão distantes dessa linguagem, o seu esforço diário de tentar esclarecer e produzir vários aspectos para que as coisas mudem, é um esforço grande e merece aplauso. A gente vai ter que chamar o Sandro para um novo papo. A gente conversou muito da importância do movimento em relação à cognição, às nossas emoções, ao desenvolvimento da criança. A gente trouxe aqui números que são preocupantes em relação ao sedentarismo, mas, ao mesmo tempo, a gente traz uma grande reflexão, principalmente para o poder público, né? Como repensar essa escola, já que essa criança frequenta ali. Ela pode ter certeza que não é restringindo o tempo de movimento que ela vai construir um adulto mais capaz e mais preparado. O nosso corpo ele foi desenhado pelo movimento, desenvolvido em centenas de milhares de anos, e é muito importante respeitar esse processo de maturação, de desenvolvimento do corpo. Então, com certeza, eu e o Sandro, a gente vai voltar aqui para falar mais desse assunto. E, Sandro, sempre que a gente termina esse programa, tem um novo quadro. 3 dicas para levar para casa. A gente tem a obrigação de entregar 3 dicas aqui para os pais, para, enfim, quem está nos ouvindo, para que incorpore, para que coloque em prática um pouco daquilo que a gente falou. Dá 2 dicas e eu vou querer dar uma. Eu vou dar uma. A gente falou muito da criança e da escola, mas eu queria implicar um pouco desse adulto dentro dessa
essa história toda, esse pai e essa mãe. E eu queria que eles pensassem um bom ambiente para eles desenvolverem as questões de saúde relativas ao desenvolvimento psicomotor. Porque depois os médicos vão pedir para que eles corram, para que eles comam melhor. Então, se eles pensarem no ambiente deles, eles já estão preparando um pouco para esse ambiente também ser explorado por essas crianças. Então, arquitetos do Brasil, ruas do Brasil, praças do Brasil, elas precisam incorporar. Essa é uma dica. Os arquitetos começam e os adultos comecem a pensar um pouco isso. E a segunda dica, vou brincar aqui, também para os adultos, tá? Eu acho que as crianças estão sendo super carregadas, a gente já sabe que elas precisam disso. Escutem o Márcio. Segunda dica é escutem o Márcio. Olha, a gente já se conhece tanto que a dica que eu ia dar você deu, né, que é em relação aos pais, e você foi brilhante, porque lá na frente o médico vai falar, você precisa correr, você precisa fazer atividade física, só que a criança, ela não desenvolveu nada na infância, ela não sabe nem correr, a verdade é essa, ela não tem nem a capacidade de executar aquele gesto motor de maneira eficiente. Então, a minha terceira dica, ela vai também para os pais, né? Dê o exemplo, inclusive, com o tempo de tela. Né? Mais do que o discurso, mais do que mostrar o que é certo e o que é errado, é você praticar aquilo que você está falando. As crianças são verdadeiras esponjas, então, se ela vê um pai que se diverte, que se movimenta naturalmente, ela vai querer copiar. E o exemplo mais bem acabado disso é você mesmo, né, Sandro? Que tem as meninas aí que eu conheço, pai de 3 meninas, e todas muito ativas, todas muito incentivadas e se espelhando no seu exemplo. Então, eu quero agradecer a sua participação. A gente vai ter que voltar nesse tema aqui mais vezes. E obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui com os ouvintes. Imagina, Márcio, sempre um prazer conversar com você e multiplicar essa nossa conversa para todo mundo. É bem legal, é uma experiência deliciosa. O Bem-Estar em Movimento fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse papo. Você vai ter a oportunidade de colocar em prática, de compartilhar com seus amigos, baixar o nosso podcast e ouvir no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugi e os trabalhos técnicos da Érica Paixão, Débora Gonçalves e Altair Cunha. Abraços e bom fim de semana. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.